Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje vamos conhecer o Museu do Homem Americano, que fica no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, Centro Cultural Sérgio Mota, sem número, Centro. O museu retrata parte dos mais de 50.000 anos de história do homem americano, da sua chegada ao continente ao encontro com o colonizador europeu. As exposições são baseadas nos resultados de mais de 40 anos de pesquisas realizadas na região do Parque Nacional da Serra da Capivara. Somente visitando o lugar é que se pode compreender a importância das pesquisas realizadas aqui. O Parque Nacional da Serra da Capivara fica a um pouco mais de 500 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, e está sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, que compartilha com a Fundação Museu do Homem Americano as ações de preservação e manutenção do patrimônio ambiental. A Serra da Capivara é um dos lugares mais bonitos e importantes para a história da humanidade. Isso porque os Homo sapiens andavam por essas bandas há 50.000 anos, quando chegaram à América. Há 4 décadas, os arqueólogos pesquisam e estudam os sítios arqueológicos da região, e o trabalho deles ainda vai longe, porque a cada ano são descobertos novos sítios, novas espécies de animais, de plantas e monumentos geológicos de cair o queixo. Inicialmente, as pesquisas foram financiadas pela França, mas desde a década de 1990 já recebem apoio do governo federal do Brasil. E por ser uma unidade de conservação federal, o parque pertence a todos os brasileiros e brasileiras. Fique à vontade, então. Você está em casa. Uma casa com 50.000 anos de história. Aqui, então, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica aqui nesta região, né? Que é um local único no mundo, onde há uma concentração de sítios arqueológicos. Hoje nós temos mais de 1.400 sítios, dos quais 943 com arte rupestre. Isso não existe em lugar nenhum. Tudo isto gerou aqui na região um movimento de pesquisa muito grande. E desde 1992, que a pedido do governo brasileiro, eu vim para cá para organizar, então, a defesa, a proteção deste patrimônio. Em defesa do patrimônio, a Fundação Museu do Homem Americano realiza pesquisas multidisciplinares. Foram criados laboratórios para analisar e estudar os materiais coletados em campo. Depois da pesquisa feita, é hora de mostrar o que foi encontrado no parque aos visitantes. O museu, então, retrata a vida do homem desde o início até o momento que começa a colonização. Que tal uma visita de verdade ao sítio arqueológico do Parque Serra da Capivara? Só no parque são 172 sítios preparados para a visitação. Nós estamos no sítio Boqueirão da Pedra Furada, numa visitação noturna, onde as paredes estão iluminadas. E esse sítio ele é super importante porque foi aqui que foram encontradas as fogueiras e as pedras lascadas com datações de mais de 50.000 anos. As pesquisas nesse sítio são realizadas até hoje e continua se confirmando essas antigas datações para a ocupação humana aqui na região da Serra da Capivara. O sítio é incrível, só estando aqui para sentir a emoção. Este paredão de 70 metros de comprimento por 70 metros de altura tem 1.100 desenhos rupestres. Já pensou? E a gente vai encontrar nesse sítio o símbolo do parque, 2 veados, e um deles, o cervídeo maior, ele tem uma técnica super interessante, que o animal foi desenhado com apenas 2 linhas. Como técnica artística, é fantástico para a pré-história. Essa nossa visita ao Boqueirão da Pedra Furada aconteceu à noite, mas no próximo bloco você vai entender o porquê do nome Pedra Furada. Mas voltemos ao Museu do Homem Americano para conhecer mais uma de suas exposições, de materiais líticos, ou seja,
pedra lascada e pedra polida. O que a gente vai ter em destaque, né, nessa sala de lítico vai ser essa ponta de projétil, do tipo ponta de flecha. Ela tem uma idade de 8.000 anos e foi elaborada em quartzo hialino, que é super difícil de lascar. Então, há 8.000 anos tinha que ter um domínio técnico muito grande para poder elaborar uma ponta de projétil como essa. Nessa parede fica o quadro no qual o visitante pode entender a sequência tecnológica. Então, a gente vai encontrar as pedras que seriam as que teriam as datações mais antigas, tendo no mínimo 50.000 anos, podendo chegar até 100.000 anos, que seriam os vestígios mais antigos da ocupação humana na região, né, do Piauí. Depois a gente tem as pedras com uma elaboração técnica mais aprimorada, até chegar na utilização de diferentes matérias-primas, do importante machado polido encontrado associado a uma fogueira, e essa fogueira, os carvões dessa fogueira foram datados em 9.000 anos. Então a técnica de polimento já era conhecida 9.000 anos atrás na região da Serra da Capivara. Depois a gente continua tendo aprimoramento técnico até chegar, né, num polimento mais aperfeiçoado, chegando na cerâmica e finalmente a louça, que já tem o contato daí com o colonizador europeu. Depois a gente vai ter alguns materiais em metal encontrados na região e a parte mais histórica, né, de cerâmicas históricas, também elaboradas já pelos primeiros habitantes já do período histórico na região. Depois, o que a gente vai encontrar nessa sala são vários instrumentos feitos em diferentes matérias-primas, em sílex, em quartzito, em quartzo silicificado. E aí a gente vai ter, por exemplo, vários tipos de raspadores, vários tipos de pedras utilizadas como batedores, mais pedras lascadas e retocadas, com retoques finos, formando tipo de serras, né, dentezinhos serrilhados para cortar, raspar. Depois a gente tem a mão de pilão, a gente tem torno, tudo em pedra. A região apresentava também grande quantidade de grupos já indígenas morando aqui. Então a gente vai ter várias aldeias de grupos ceramistas e objetos muito comuns são encontrados, como por exemplo os cachimbos. Os cachimbos podem ter por volta de 2.000 anos aqui na região. Nós vamos ter também os adornos do tipo tembetás, que também são encontrados aqui, os adornos do tipo colar. E a gente tem uma interessante flauta, que parece um instrumento de sopro, que tem uma datação de 1.000 anos para a região. A gente está num dos circuitos mais importantes da Serra da Capivara, que é o circuito da Pedra Furada, e nesse circuito existem vários sítios. O sítio que a gente vai olhar agora é o Sítio do Meio. O Sítio do Meio foi um dos primeiros sítios pesquisados, em 1973. Um sítio muito interessante, com várias pinturas rupestres. Esse sítio tinha fogueiras, pedras lascadas de 6.000, 8.000 anos e o mais importante foi um machado polido de 9.000 anos que foi encontrado nesse sítio. As camadas mais profundas de ocupação do sítio têm por volta de 20.000 anos. É aquela parte mais baixa. E aqui vocês podem ver grande quantidade de pinturas rupestres. Aqui, por exemplo, é uma das minhas prediletas, que parece ser uma pessoa, né, um antropomorfo, com uma mão na colmeia e a outra mão no olho. Poderia ser. Depois ali tem grande quantidade de desenhos de animais. A tinta que foi utilizada para realizar as pinturas rupestres, a cor vermelha e a cor amarela, são óxidos de ferro. O que se colocava junto, o que se misturava com esse pigmento, até hoje não se sabe, porque provavelmente era algo orgânico e com o tempo desapareceu, já que as pinturas têm por volta de 6.000, 12.000 anos, com a possibilidade de ter datações mais recuadas ainda. Então a gente só conhece o pigmento. Para a cor vermelha, a hematita, a amarela, a goetita. A cor preta é feita com carvão de ossos ou de madeira, então osso queimado ou madeira queimada. E a cor branca é a caulinita. As pinturas são narrativas, elas têm cena de ação, né, de movimento, e foi isso que levou a Unesco a considerar as pinturas da região como patrimônio da humanidade. Então o sítio tem uma enorme importância, sim, tanto pelas pinturas quanto pela datação de 20.000 anos,
provavelmente mais de 20 mil anos, 25 mil anos, nas camadas mais profundas. E essa datação de mais de 20 mil anos vai demonstrar que os grupos humanos estiveram na América, povoaram a América, muito antes do que se imaginava. A Pedra Furada é um dos principais monumentos geológicos do Parque Nacional Serra da Capivara. É um local também que recebe grande quantidade de turistas, que o pessoal vem para tirar as fotos, para admirar esse monumento geológico. Na época que os sedimentos se depositaram para formar essa rocha sedimentar, tinham diferentes condições ambientais e diferentes sedimentos. Aí a rocha consolidou e depois, com o passar do tempo, os processos erosivos vão agir de forma diferencial nesses diferentes sedimentos, formando daí essas feições de ruínas, formando o próprio buraco da Pedra Furada. Uau, é de tirar o fôlego como tudo por aqui. As paisagens, os sítios arqueológicos são histórias vivas do nosso passado. Já são mais de 40 anos de pesquisas que lançam novas teorias sobre o povoamento do homem nas Américas. Hoje nós podemos afirmar que o homem pré-histórico ele se espalhou pelo mundo e se desenvolveu da mesma maneira pelo mundo todo. As diferenças posteriores em mundo desenvolvido, mundo subdesenvolvido, veio quando então houve toda uma mudança na maneira de viver, na maneira de se comportar e que gerou essas diferenças sociais que não existiam na época da pré-história. Até o próximo museu, pessoal!